Saudações para você que é fiel ao canal, desde já endereçar o meu muito obrigado. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão e subscreva-se. Então, iniciamos aqui uma nova playlist que fala aqui sobre teoria de números. Iniciamos aqui a disciplina de teoria de números. Portanto, no vídeo de hoje vamos falar de fundamentos que nós precisamos para poder entender sem nenhum problema essa cadeira de teoria de números. Fundamentos esses que vamos usar ao longo do curso. Falo isso que se estiver já a ver a cadeira de estruturas algébricas, então vai precisar mesmo disso. Sem mais longas, vamos a isso, meus caros. Portanto, começamos nós sempre pelo tema que é núpla ordenada por simples razões. Eu acredito que já pode ter visto aqui o conceito, ou já tem o conceito de relação, conceito de correspondência, conceito de funções, relativamente às classes anteriores que possa ter estudado. O que acontece é que aqui no ensino superior tu vais falar desses mesmos conceitos, relações, mas a um nível um pouco mais avançado. O que acontece é que, para nós podermos falar desses conceitos, primeiro vamos ter que revisar conceitos fundamentais, que é o caso aqui de núpla ordenada. Então, sem mais delongas, para o caminho que vou definir aqui para definir aqui a núpla ordenada, primeiro vou começar falando de dupla ordenada, ou par ordenado, vou falar de tripla ordenada, quadrupla ordenada e por fim vamos ter um conceito de núpla ordenada. É por isso eu bem aqui no fim coloquei dupla, tripla, quadrupla e depois vamos concluir o que é uma núpla ordenada. Então fique ligado e vamos a isso. Portanto, para começar nós temos aqui dupla ordenada ou par ordenado. Vou escrever aqui o par ordenado. Primeiro, a palavra par diz-nos o quê? A palavra par, na verdade, não ia. Par, o volte é sem o E, a par sem o E. Então, a palavra par já nos cria a ideia de 2, o número 2. A palavra par nos cria a ideia de número 2. A palavra ordenado nos cria a ideia de uma ordem, né? Uma ordem, uma sequência. Então, temos aí uma ordem ou uma sequência. O que acontece? Quando tu chamas aí par ordenado, por definição, o que é, na verdade, um par ordenado? Nós temos que um par ordenado é uma sequência ordenada de dois elementos. Elementos estes que não é obrigatório serem números. E como nós representamos esse par ordenado? Por parênteses curvos, temos x, y, ou podemos até colocar aqui x com índice, que é x1, e temos aqui o x2 com o seu índice lá. Então, o que acontece aqui é o seguinte, é que esse x e esse y tem nome. E qual é o nome de x? Chama-se primeira componente, porque está na primeira posição. Chama-se esse x de primeira componente, esse y de segunda componente, por entrar na segunda posição. Também podemos usar a linguagem de termos. Então, temos primeira componente, segunda componente. Um exemplo de um par ordenado, temos aqui o par ordenado 3 e menos 5. São números reais, são números. Então, temos aqui um exemplo de um par ordenado. De uma forma análoga, nós vamos definir aqui a tripla ordenada. A tripla ordenada é uma sequência ordenada de 3 elementos. Então, temos aqui o primeiro elemento, que é o primeiro componente, que é a primeira componente, segunda componente, terceira componente, x, y, z. Mas algo interessante aqui que nós vamos ter que abordar juntos é que uma tripla ordenada é um novo par ordenado. Mas o que acontece? Uma tripla ordenada é um par ordenado onde a primeira componente da tripla ordenada é um par ordenado e a segunda componente é um elemento qualquer. É por isso nós temos z aqui, temos x, y, um par ordenado x e y. Estamos a dizer que a tripla ordenada é um par ordenado cujo primeiro elemento ou primeiro termo é aqui uma dupla ordenada e o segundo é um elemento simples. Temos exemplo aqui de uma tripla ordenada 1, menos 2 e 5. Vamos avançar, aqui temos
quadrupla ordenada. Quadrupla ordenada, de uma forma análoga, é uma sequência ordenada de 4 elementos. Temos aqui o elemento A, B, C, D. Novamente, a quadrupla ordenada também é uma dupla ordenada ou é um par ordenado. Quadrupla ordenada é um par ordenado cuja primeira componente é uma tripla ordenada. Então temos aqui a primeira tripla ordenada A, B, C e depois o segundo elemento simples que é o D. Exemplo de uma tripla ordenada, temos aqui 0, 4, 3 sobre 4 e temos 0. Veja, falamos aqui da dupla ordenada, dissemos que era sequência de 2 elementos. Falamos aqui de tripla ordenada, sequência de 3 elementos. Falamos aqui de quadrupla ordenada, sequência de 4 elementos. E agora, se formos a falar de enupla ordenada, é sequência de, isto é, n elementos. Então, teremos aqui n elementos. Então, para já, sem mais longas, vamos aqui, meus caros, abordar sobre o nosso tema, que é a enupla ordenada. Então, para já, nós temos que a enupla ordenada é uma sequência ordenada de n elementos. Eu tenho aqui primeira componente, A1, segunda componente, A2, terceira componente, A3 e até a enésima componente, que é AN. O que acontece? A enupla ordenada também é um par ordenado, cuja primeira componente é a primeira componente é uma enupla menos 1 par ordenado. E a segunda componente é um par ordenado AN, e esse AN é simples. Mas, na verdade, o que é esse AN? AN nós chamamos de enésimo termo. Enésimo termo. Então, abreviei para gerirmos o tempo. Chama-se enésimo termo. Então, na verdade, nós ficamos por aqui falando já da enupla ordenada. Temos aqui a enupla ordenada, é isso. Que nós vamos usar muito mais vai ser aí a tripla, a quadrupla e a dupla ordenada. A enupla ordenada vamos usar quando estivermos a fazer demonstrações de álgebra ou pequenas demonstrações, vamos usar mesmo porque precisamos generalizar. Então, eu digo, meu nome é Shivambu, nos vemos nas próximas oportunidades. Para você que ficou até o final, eu digo, see you again.